volta o seu programa e você aí com a gente, acompanhando a nossa conversa e interagindo através das redes sociais. Quero mandar um abraço aí enorme para Leilane, que não é a Leilane aqui do Ponto, é a Leilane aqui das redes sociais, mas ela disse que prefere ser chamada de Leila. Leila, um abraço para você, viu? Leilane, você também gosta de ser chamada de Leila? Não, ela gosta de ser chamada de Leilane. A gente chama ela de Lê, mas quando a gente tá bravo a gente fala Leilane Garcia, não é Leilane? Olha, muita gente participando, muita gente dizendo aqui que está assistindo pela internet, inclusive. Quem mais que eu tinha que mandar um abraço? Milena? Milena, um abraço para você que está acompanhando aí o seu programa. Ana Nunes, fica difícil... tá falando da votação que está acontecendo lá. Amanhã a gente vai falar mais dessa votação da gravadora, então eu dou os detalhes amanhã. Marinês Nóbrega... Ixi, todo mundo falando sobre votação. Produção, eu confundi tudo, é só pra eu ler um aqui de baixo, ó. Wagner, já li o livro da Fernanda, muito lindo, uma história de vida. Passei a me conformar mais, pois tenho uma filhinha na cadeira de rodas. Teve falta de oxigênio, mas aos olhos de Deus é perfeita. Beijos a todos aí e um pra Fernanda também. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito legal saber que o teu livro faz diferença na aceitação da família. E deve ter muitas pessoas com qualquer tipo de deficiência que já tiveram um benefício aí com o teu livro. É uma das minhas maiores alegrias, e não só pessoas com deficiência, porque a dor é um fenômeno universal. Claro. Então, todo mundo experimenta perdas e a convivência com limites. Então, muita gente me escreve histórias que não tem nada a ver, não estão relacionadas com a questão da deficiência. Mas, de alguma forma, as pessoas se sentem amparadas e eu fico muito feliz. Como é que foi a experiência de escrever esse livro? Você já tinha ideia, desde do princípio ali que você se aceitou de escrever a tua experiência ou aconteceu depois? Não, na verdade, no começo eu lia muitas biografias de pessoas que tinham passado pelo que eu passei, buscando uma identificação, porque eu não tinha amigo, ninguém próximo assim, na mesma condição que eu. E achei bacana essa história da biografia. Mas o que aconteceu é que 3 anos depois do acidente, um amigo que estava no acidente também, foi à minha casa me visitar e perguntou para mim assim: Fernanda, o que você tem aprendido com a tua história? Eu, nossa, e aí? E eu não sei, até então ninguém nunca tinha me perguntado isso. Eu falei, tanta coisa, mas para você conseguir criar uma linha de raciocínio, eu falei, né? mesmo, o que eu tenho aprendido? Ele falou assim: você não gostaria de pensar e na sexta-feira falar para um grupo de jovens e tal? E eu aceitei na hora, nem sabendo o que eu estava fazendo, mas depois que eu já tinha aceitado, me programei e fui. E a partir dali os convites nunca mais pararam. Então já faz aí 10 anos que eu aceito convites. 10 anos. Inclusive faz uns 10 anos mais ou menos que você me entrevistou. Foi bem no início, né? Foi, acho que em 2013, alguma coisa assim. E ao longo desses anos, falando em muitos lugares, as pessoas me perguntavam, me pediam, na verdade, Fernanda, escreve, porque eu tenho alguém que eu gosto que não está aqui, você não vai chegar a todos os lugares. E aí eu tentei escrever, falei, mesmo, boa ideia. Aí fui escrever e não saiu nada. Eu falei, não, mas eu não desisto de primeira, fui escrever novamente. Não saiu nada. Eu falei, bom, vou deixar esse projeto na gaveta. Aí em 2010, novamente, eu fui solicitada, quando eu estava falando no Rio de Janeiro. E aí dessa vez, ao invés de tentar escrever, eu orei. Falei para Deus, falando, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho essa aptidão, mas se o senhor achar que a minha história pode ajudar alguém, então me ajuda a escrever. E em 30 dias o livro estava pronto. Você lançou pela CPB. Isso, lancei pela CPB e Deus, que faz sempre mais, ele me deu uma ideia fantástica de transformar esse livro num projeto social. Então a renda de Um Passo a Mais, ela é revertida integralmente à compra de cadeiras de rodas para pessoas que, assim como eu, precisam, mas não têm condições de adquirir. Porque, como eu costumo dizer, é o nosso único livro que é um projeto social. Então, se essa semana você estiver pensando em fazer alguma coisa bacana por alguém, aí já fica a dica, Um Passo a Mais. Então, olha, Um Passo a Mais é o livro da Fernanda Lima, lançado pela Casa Publicadora Brasileira. O site você já conhece, a gente sempre comenta os livros aqui da casa, é www.cpb.com.br, tá aparecendo aí no seu vídeo. A gente, na saída do intervalo, estava falando sobre as pessoas que se colocam nas empresas até por aquela cota. A gente estava falando no intervalo, né? É muito legal porque as pessoas entram nas empresas por conta dessa cota. Mas assim como qualquer outra pessoa, se ela não está qualificada, ela entrou, mas vai sair.
Exatamente. Então, a lei, ela abriu um caminho e ele é excelente, porque se não fosse assim as coisas seriam mais complicadas, mas você consegue até uma facilidade para entrar no mercado de trabalho, mas para se manter vai depender da sua performance, da entrega de resultado. E isso todo mundo tem que buscar, independente da sua limitação. Porque limitação, Wagner, todos temos. Todos temos. Em diferentes áreas, mas todos Sem temos. dúvida. Você estava falando de como as empresas, elas às vezes não estão preparadas para Sim. receber o cadeirante ou qualquer outra pessoa com deficiência. Vamos falar sobre acessibilidade. A gente que não está numa cadeira de rodas, talvez a gente nem entre num lugar e pense, poxa, aqui tem acessibilidade, existe uma rampa, existe um elevador. Agora, como é que você, que vive essa realidade, analisa o nosso país com relação a isso? Olha, como eu já tenho 15 anos de cadeira, né, eu vejo assim uma mudança gradativa, positiva, mas ainda muito lenta. Então a gente está aquém do que precisaria, principalmente na questão de transporte, porque o conceito de acessibilidade ele é muito amplo. Então a acessibilidade é a qualidade de promover meios para que todas as pessoas consigam interagir. Então assim, tanto na comunicação, na atitude, no transporte, nas edificações. Então já houve muitos avanços, mas ainda a gente tem bastante para percorrer. Então, assim, eu tenho a felicidade de não precisar de transporte público, mas alguém que utiliza uma cadeira de rodas e precisa de transporte público, às vezes tem dificuldade, porque vai sair de casa e aí a calçada da sua casa é inadequada e não tem como chegar ao metrô, ao ônibus. Então, a gente ainda tem uma população de pessoas com deficiência que estão reclusas em casa por falta dessa acessibilidade instrumental que a gente chama. Ô, Fernanda, eu acho muito legal conversar com você, porque você é uma pessoa que aceita totalmente a sua situação, Sim. super bem resolvida, em ser uma cadeirante. Aí, você acha que as pessoas elas são preparadas para lidar com um cadeirante? Digo as pessoas de um modo geral. E existe aí uma etiqueta, existe alguma coisa que a gente deve fazer? Porque eu fico pensando, tá, tem esse cadeirante aqui, ele precisa fazer isso. Será que se eu já de primeira oferecer ajuda, ele vai gostar ou ele primeiro quer vencer o desafio de chegar lá e coisas do tipo, ou não? Se eu posso ajudar, ajudo. Ou varia de pessoa para pessoa. O que eu faço, né? Choro. Olha, foi muito bacana você ter mencionado isso, que eu precisaria criar até uma cartilha. Eu acho fantástico. Porque, na verdade, as pessoas não são, ninguém nasce sabendo, né? E hoje em dia a gente tem muito mais exposição de pessoas com deficiência por aí. Mas eu vou deixar algumas dicas que são bem básicas e você não vai passar vergonha com ninguém, nem vai ser inconveniente. Com qualquer cadeirante ou com a maioria. Exatamente. Qual é a postura ideal que a gente deve ter quando você encontra uma pessoa que é cadeirante? Olhe nos olhos dessa pessoa. É muito comum uma pessoa que ficar procurando se está faltando algum pedaço, por que está na cadeira? E fica medindo a pessoa e a pessoa não percebe a expressão no rosto da outra pessoa. Então, e é claro, qualquer pessoa que tem algum aspecto diferente vai chamar atenção. Então, se você quer olhar, olha, dá um sorriso, aí olha por inteiro, né? E o ideal é sempre você perguntar, olha, você precisa de alguma ajuda? Se a pessoa precisar, certamente ela vai aceitar. Se não, não precisa chorar, não precisa ficar brava, porque de fato às vezes não precisa. Tem a história de um jornalista, ele é jornalista da Folha de São Paulo e ele é cadeirante. E ele estacionava o carro dele longe, porque ele estava meio fora de forma, e ele queria tocar um pouco de cadeira, porque era uma subida ali até a Folha, e todo dia que ele tentava fazer isso, vinha alguém na melhor das intenções e empurrava a cadeira dele subida acima, porque achava que ele precisava. E ele ficava sem graça de dizer que não. Então a postura ideal, porque quando você pega a cadeira na melhor das intenções e sai empurrando, a gente se sente um carrinho de supermercado. Então o ideal é esperar, né? Tem pessoas que só ficam olhando, então o ideal, você precisa de alguma coisa, aí... E se você tá com a mão na roda e a pessoa vai chegar e vai empurrar a cadeira, pode acontecer alguma coisa também, né? E meu pai era mestre em fazer isso. Às vezes, por exemplo, eu tô conversando com você aqui, Fernanda, vamos embora, e ele ia me levando e tal. Então as pessoas não se dão conta, né? Então são regras básicas. Uma outra coisa que me incomodava muito no começo, por exemplo, se tivesse assim várias meninas aqui e se aproximava um rapaz e começava a cumprimentar cada uma com um beijo. Quando chegava na minha vez, me dava a mão. Ué,
Por quê? Exatamente. Então, de estabelecer, não ter receio e tal, da mesma forma como você cumprimenta normalmente, cumprimente. E até por isso eu gosto de sair sozinha, Wagner, porque quando eu saio acompanhada, vou deixar a última dica aí, teriam muitas outras, mas há uma tendência das pessoas de falar com o acompanhante do cadeirante. Como se ele não existisse. Olha, como se eu não estivesse na cena, ao invés de falar diretamente. Então, eu tive uma fisioterapeuta que namorava um cadeirante e quando ele chegava a um restaurante, passava por essa situação constrangedora. Olha ele, tal. E ela era bem mal criada. Ela dizia assim, não sei, pergunta para ele é adulto. Então, o ideal é você abordar diretamente a pessoa. Por isso que muitas vezes eu prefiro sair sozinha, porque aí as pessoas, com vergonha ou sem vergonha, vai ter que falar comigo. Vai ter que falar com você. E é só uma questão de convivência, porque quando as pessoas passam a conviver, vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um ser humano como você e eu. Fernanda, deixa o seu contato pra gente, se alguém tiver interesse na sua palestra, que eu acho que é fantástica, pra gente aprender realmente a dar valor nas coisas simples da vida, né? Sem dúvida. Como é que a gente pode te procurar? Olha, eu estou no Facebook também, você pode me procurar Fernanda Lima Palestrante, você pode me procurar por e-mail também, falecom@fernandalimapalestras.com. Eu faço palestras corporativas, educacionais, confraternização da festa da vovó, qualquer lugar eu vou. Repete pra gente então. Facebook Fernanda Lima Palestrante e o e-mail falecom@fernandalimapalestras.com. Legal, simples. A gente vai colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade aí, porque a gente não colocou o GC aqui, então você pode entrar no facebook.com/seuprograma, também no nosso Twitter, @seuprograma, e aí você pode ter o contato da Fernanda. Fernanda, muito obrigado. Espero que você volte aí quando a gente estiver discutindo uma pauta relacionada ao teu assunto, relacionado a qualquer coisa da vida. Muito bom ter você aqui no nosso programa, viu? Muito bom ter estado aqui. Muito obrigada pelo convite. Legal. Gente, amanhã tem seu programa ao vivo às 5 horas da tarde. A gente vai conversar sobre a saúde dos pés. Você sabia que muitas coisas acontecem no nosso organismo, começando pelo pé, e é ele que nos sustenta, né, o dia todo? Então é o seguinte, a gente vai ter uma fisioterapeuta e também uma... Como é que chama, Leilane? Podóloga. Uma podóloga e uma fisioterapeuta para a gente cuidar melhor desse nosso grande amigo que nos aguenta o dia inteiro, como já dizia aquela música infantil, né? Então amanhã o seu programa tá imperdível para você cuidar da sua saúde. Eu espero você ao vivo às 5 horas da tarde. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.